Jornal da Manhã. Histórias de sucesso. Eu adoro as sextas-feiras porque tá chegando o fim de semana e porque tem história de sucesso aqui na PAN. Atuação que é destaque no método que aborda estratégias de performance para a vida pessoal e profissional, né? Com a proposta arrojada, a Febracis já formou mais de 1.000 alunos com especialização em coaching, em gerenciamento empresarial, financeiro, comportamental. Vamos falar ao vivo com um cara que manja dessa história, Master Coach, diretor da maior instituição de coaching no mundo, com unidades no Brasil, Ronald Gomes, tá aqui com a gente nos estúdios da PAN. Ronald, prazer receber você aqui. Faz alguns meses que a gente conversou também na televisão. É impressionante a transformação da pessoa antes do curso e depois do curso, tanto na vida pessoal como profissional. Bom dia. Bom dia, Polito. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma alegria estar com todos aqui, porque eu também sou fruto dessa transformação, desse treinamento, dessa imersão, né? A gente entende que só tem duas formas de você crescer absurdamente. É quando você sente um desconforto muito grande na sua vida, você de fato gera mudança e de fato você quer crescer, ou você estabelece metas e metas ousadas para você voar, né? Só que muitos de nós não aprendemos esses métodos na escola, nem na faculdade. Então, muitas vezes precisamos de escolas que tragam inteligência emocional, que tragam métodos que de fato funcionem e gerem transformação. Os estímulos. Exatamente. Nós somos feitos de memórias, né? Então, todas as memórias foram construídas em mim, faz com que eu tenda a levar minha vida a partir do que eu conheço. Se eu não conheço coisas novas, eu vou tender a repetir o que eu aprendi. Então, o grande lance agora, digamos assim, é você buscar conhecer novas coisas, saber os novos estímulos para que, de fato, você gere uma transformação real na sua vida. Posso até dar um exemplo aqui. Tem um grande amigo, querido amigo, Rogério Spinelli, fez o curso com vocês. Hoje ele está no norte do Brasil. Mas, assim, eu vi uma transformação muito potente na vida dele. Era um cara muito introspectivo, apesar de um grande apresentador, mas que se transformou em uma outra pessoa. Incrível de observar isso, né? Na rotina com as pessoas. Eu tive a oportunidade de treiná-lo. Eu lembro do Rogério, lembro como se fosse hoje. E de fato houve uma transformação nele. Eu lembro até que ele tinha feito uma cirurgia na época que ele fez os treinamentos na perna, e depois da sequência de treinamentos que ele fez, ele voou de fato, e hoje está trabalhando com empresas, está trabalhando dentro das empresas, levando essa metodologia, né? As empresas, inclusive, têm buscado muito, né, esse profissional, justamente para impulsionar não só a lucratividade, mas a forma com que a empresa se organiza nos bastidores, né? E isso tem trazido resultados também extraordinários empresarialmente. Polito, o que acontece? Por muito tempo, as pessoas contratavam por questões técnicas e demitiam por questões comportamentais. Ou seja, contratavam por hard skill e demitiam por causa de falta de soft skills. E quando, digamos que dos milênios para cá que foi percebido isso, a necessidade de estudar um pouco mais e de treinar as pessoas, mas com inteligência emocional e mecanismos que de fato leve a pessoa a ter uma alta performance, fez com que as empresas olhassem com um carinho maior para o desenvolvimento do ser humano, para que não só ele precisava de uma formação acadêmica, que ele tivesse uma habilidade de performar no nível médio, mas que de fato ele olhasse para o interior do ser humano, desenvolvesse as competências emocionais dele e de fato gerasse grandes transformações, né? É possível afirmar que esse curso leva a pessoa a ter mais equilíbrio também? Também. Eu posso falar uma coisa para você, Polito. O método CIS, né, o método do coaching integral sistêmico que a gente fala, ele proporciona a nós autoconsciência emocional, autocontrole emocional, capacidade de superação, iniciativa, senso de liderança, uma necessidade de servir e ajudar outras pessoas para que você cresça e também contribua com a sociedade, com o meio ao seu redor e faça com que outras pessoas também cresçam junto com você. Porque, vamos e convenhamos, há um desejo inerente dentro do ser humano de que ele cresça. Todos nós queremos crescer. É tanto que quando a gente entra em alguma empresa ou algo do tipo, a gente quer saber o plano de cargos e salários dali, onde eu posso crescer, onde eu posso ir para outro nível. E paralelo a isso, há um desejo de servir, de ajudar o outro. Isso são competências emocionais que, quando a gente não desenvolve, a gente acaba não sabendo o caminho certo para fazer aquilo. E aí, eu lembrando aqui, em 2014, você já ouviu falar quando alguém olha para uma pessoa e diz assim, pô, você tem um baita de um potencial. Já ouviu alguém falar assim? Pronto. Eu era esse cara, que as pessoas olhavam pra mim e diziam, cara, esse cara tem um baita de um potencial. Só que chegou uma hora que eu fiquei tão chateado, mas tão chateado de tantas pessoas olharem e dizer, cara, eu tenho um baita de um potencial. Eu disse, pô, cara, como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar isso? Eu não tinha um método, eu não sabia como fazer isso. E aí foi quando eu conheci o Paulo Vieira, que é o idealizador dessa metodologia, e eu
entrei dentro da sala de treinamento e foram 3 dias que eu passei ali dentro. Cara, mas entrou um Ronald e saiu outro Ronald, sabe? Outro Ronald que dizia assim, eu não aceito viver a mediocridade que eu vim vivendo, eu não aceito viver na média que eu vim vivendo. Eu quero viver algo extraordinário, eu quero ir de fato para outro patamar. E ali foi onde houve um grande virado de chave. Eu lembro como se fosse hoje até a data. Foi dia 28 de março de 2014. Ali foi onde minha chave virou. Eu assumi a responsabilidade sobre a minha vida e disse assim, não tem opção. As coisas vão acontecer, eu vou fazer grandes coisas na minha vida. E é interessante ver as pessoas tirando travas, né? Eu até queria dizer uma coisa, Ronald, por que muitas vezes as pessoas têm bagagem, têm conhecimento, têm inteligência e às vezes não conseguem externalizar isso para sua equipe, não conseguem ter um senso de liderança, de gestão? Como fazer, como vocês trabalham isso para destravar essa pessoa, para que ela consiga colocar tudo que ela tem de conhecimento, de bagagem, inteligência, para ajudar que a sua equipe, a sua empresa vá adiante? Você falando isso aí, Carol, eu lembro de um exemplo simples, que é tipo assim, você já conheceu alguém que não tem tanta escolaridade, mas essa pessoa despontou absurdamente? Isso, porque às vezes ela tem muito conhecimento e não consegue colocar isso na prática. E aí você conhece outro grupo que conhece tudo, é PhD em certas coisas, mas não consegue desarnar. É justamente sobre a necessidade da inteligência emocional. Essa pessoa que conhece pouca coisa, mas ela tem a habilidade de pôr tudo isso em prática, é aquela pessoa que de fato tem inteligência emocional, usa ela a seu favor, se conecta bem com os outros, gera resultados junto com todo mundo e de fato colhe grandes coisas. Já outras pessoas se tornam intelectuais, professores natos, sabe, que dominam muito o conhecimento, mas falta inteligência emocional, aquela atitude. E se você for me perguntar, Ronald, qual é o caminho para isso? Busque um treinamento de inteligência emocional. Ronald, eu não disponho de recursos para isso. Cara, procura um livro. Eu posso até te dizer um livro que você pode começar, que é um livro que mudou a minha vida, que chama-se O Poder da Ação. Esse livro mudou a rota da minha vida, que ele simplesmente me levou para um estágio, saiu de um estágio de letargia, de vitimização, de reclamação, de dizer que tudo era problema de todo mundo e eu não assumi a responsabilidade sobre a minha vida. E dentro desse livro ele me ajudou a eu assumir a responsabilidade, a estabelecer foco, estabelecer metas e de fato mudar minha comunicação para que eu tivesse novos resultados. Se você puder investir mais em você, eu digo para você, faça o método CIS, faça um treinamento, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Ele é ministrado hoje pelo Paulo Vieira. Por acaso, quer dizer que nada é por acaso, agora está acontecendo o método CIS em São Paulo. Nós temos 8.000 pessoas presencial acontecendo agora e temos o Brasil inteiro e fora do Brasil, com localidades acontecendo com 100 auditórios fechados, transmitindo. Só aqui em Santa Catarina, a gente está promovendo 4 eventos simultâneos. Um em Florianópolis, outro em Balneário Camboriú, outro em Joaçaba e outro em Tubarão. E eu, minha esposa e meu filho, a gente está viajando. Eu vim para cá, estava em Balneário ontem, já vim para cá para a gente fazer a nossa entrevista e agora já estou indo para Tubarão para acompanhar o pessoal que está lá e amanhã vou estar em Joaçaba, porque essas pessoas decidiram dizer, eu não aceito viver na média, eu quero viver algo extraordinário. Isso é muito incrível porque você falou de memória, eu estava aqui pensando, né? Pô, tem a memória afetiva que nos ajuda, né? Você sente um cheiro, por exemplo, de um bolo e, pô, imediatamente você lembra de um bom momento. E aquilo te traz um conforto instantâneo. Mas tem essa memória afetiva que é a gostosa e tem o trauma, que é a memória que não é muito boa. E que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento profissional. A pessoa não sabe por que ela não consegue ir além. Eu acho que o curso consegue mostrar isso, né? Para que ela desvende esse mistério e encontre as soluções. Olha, você falou algo precioso aqui. Toda vez que existe um trauma na nossa vida, é construído um bloqueio emocional em nós. Vou te dar um simples exemplo. Quando você era mais novo, quando você era criança, que você estava querendo fazer alguma coisa e seu pai olhou para você e disse assim, sai daí, menino. Quem você acha que você é para você querer fazer isso? Quem você acha que você acha que... você acha que é o bonitão agora. Você acha que você é o melhor de todos. Aquela fala do pai e da mãe parece boba, mas o filho, ele internaliza como uma verdade, porque são os seus heróis. E aí, quando ela fala, quem é você para isso? Quando ele é designado dentro de uma empresa, dentro de uma organização, eu preciso que você faça isso. Ele vai se questionar, ele vai olhar para ele e vai dizer, mas quem sou eu para fazer isso? Por causa daquela memória que o pai dele, que a mãe dele falou aquilo para ele, e aquilo entrou como uma verdade. Sabe? E sem ele perceber que ele virou uma memória onde construiu crenças nele, estruturas nele que resistem ele de fato de prosperar e de progredir. E se você encontra um mecanismo de você reprogramar isso, e existe esse mecanismo, eu preciso dizer algo para você que está nos ouvindo,
existe um mecanismo de você reprogramar isso dentro de você. Você não precisa viver sentenciado a isso. Você não precisa viver para sempre com isso. É só você saber o método, a forma de mudar isso, como eu mudei, como diversos alunos nossos mudaram isso, que você de fato rompe essa crença e vive algo extraordinário. A diferença de alguém que, por exemplo, é muito rico para uma pessoa que é muito pobre é basicamente a estrutura de crenças, de sinapses neurais que foram construídos na infância, na primeira infância, né, na segunda infância até os 8 anos e até mais precisamente aos 12 anos. E essa estrutura faz com que ela acredite. Eu consigo prosperar, eu consigo ser rico ou não consigo ser rico. Eu consigo desempenhar bem esse papel ou não consigo. Eu sei quem eu sou ou talvez eu dependa de um cargo ou de que alguém me valide para que eu saiba que eu tenho valor. Cara, você tem valor. Só que se o que você aprendeu ao longo da sua vida não construiu essa verdade em você, você vai acreditar no que você ouviu. E posso falar uma coisa pra você que tá nos ouvindo? Cara, você é muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que você imagina. Só que se você aceitar que as histórias foram contadas pra você ao longo da sua vida, que elas são a verdade absoluta e não vão mudar, você vai estar fadado e sentenciado a viver uma vida medíocre. Mas se você hoje, nessa manhã, olhar e dizer assim, cara, eu vou mudar a minha vida. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu não vou estar culpando meu pai e minha mãe porque colocaram crenças ou estruturas neurais em mim, assim, assado. Eu decido hoje mudar a rota da minha vida. Eu preciso falar algo para você. É possível, tem um caminho. E talvez eu vim aqui nessa manhã para falar para você que está nos ouvindo, para de fato dar essa guinada na sua vida. E não aceitar que as narrativas que são contadas sobre o político tal entrou, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Isso não vai determinar a sua vida. É quando você assume a responsabilidade, muda a narrativa, reconstrói novas crenças e vive algo extraordinário. O papo é muito bom. A gente podia ficar a manhã inteira aqui conversando, é muito interessante. Conversamos com o Master Coach, esse cara brilhante, o Ronald Gomes, trouxe uma série de informações de história de sucesso, Febracis, nessa empresa que, convenhamos, está transformando a vida, literalmente, de milhares de pessoas. Desejo mais sucesso para vocês, Ronald, conte com a gente por aqui. Como é que o pessoal acha vocês? Tem lá na rede social? Tem. É só nos procurar no Instagram, a gente tá lá, @FebracisFloripa, tá? @FebracisFloripa. E eu quero até fazer algo que, de fato, vai contribuir com os ouvintes da Jovem Pan. Você que que tá nos ouvindo agora, se você for no nosso Instagram, @FebracisFloripa, nos seguir e mandar um direct dizendo assim, acabei de ouvir o Ronald Gomes na Jovem Pan, eu vou te dar um livro de presente, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Você só vai precisar ir até a nossa unidade da Febracis Floripa, que fica na Praça Getúlio Vargas, né? Praça do Bombeiro, que é a Praça do Bombeiro. Isso, a Praça dos Bombeiros. E a gente vai te presentear com esse livro, que é um livro, que é o livro que startou a vida do Paulo, que é o primeiro livro dele e que mudou a minha vida também. Que legal, obrigado. Bacana, hein? Vai lá então, Tem um presente. Não perde tempo, não. Não perde tempo, que pode realmente ser um diferencial na sua vida.